Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre as minhas qualificações profissionais, tá? Para que vocês possam saber. Vou pedir vocês aqui, vem aqui comigo aqui, nessa janela, tá? Pedir a atenção também de vocês, tá? O nome da nossa disciplina é Noções Geodésicas e Geociência, tá? Eu sou o professor André, falar um pouco aqui sobre mim, tá? Para que vocês possam me conhecer melhor profissionalmente, tá? A gente está aqui no curso técnico em agrimensura e a nossa disciplina, como eu já falei agora há pouco, são Noções de Geodésia e Geociências, tá? Eu me chamo professor André Bezerra, sou técnico em edificações, formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, tá? Sou graduado em licenciatura em Geografia, tá? Pela Uniaselv. Sou graduado em Tecnologia em Construção de Edifícios pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia também. Sou especialista em cálculo de estruturas, tá? Pela FACERRA, tá? Uma universidade lá no Espírito Santo. Sou especialista em auditoria e perícia de obras civis também pela FACERRA, tá? Que é a instituição que fica localizada lá no Espírito Santo também. Também sou especialista em topografia e sensoriamento remoto, tá? Pela FAVENG. Então, falar de geodésia, geociência, né? É falar um pouco sobre a questão do posicionamento, tá? Posicionamento, tá? E das formas, tá? Da Terra. Então, a gente entende, tá? Como geodésia, entende-se por geodésia como sendo a ciência que estuda as formas e as dimensões do planeta, tá? Bem como a determinação do campo gravitacional da superfície oceânica também, tá? Como que se deu assim a evolução da geodésia, tá? Então temos aqui esse tópico, tá? E que diz assim, que ele se deu com a necessidade de se aqui, ó, com a necessidade de locomoção do homem na Terra, tá? Em diferentes escalas. Por exemplo, ela Terra esférica, depois elipsoidal, depois geoidal, ok? Na geodésia existe uma divisão também, tá? A divisão global e a divisão aplicada, tá? Ou seja, geodésia global, geodésia aplicada. A geodésia global, ela estuda a determinação da forma da Terra, incluindo o campo gravitacional, ou seja, determina a forma e o campo. Na geodésia aplicada, ela determina com precisão a posição, controle de pontos sobre a superfície terrestre para o mapeamento e auxílio em obras de engenharia, tá? Aqui fica mais um pouco a parte da topografia mesmo, tá? E a global, ela já é vista de um modo geral, tá? No macro, tá? Espero que você esteja entendendo até aí. E, professor André, o que significa o geóide? Né? Para que, professor, o geóide? Na geodésia, o geóide ele servirá essencialmente para dois propósitos. O primeiro é para definir a forma da Terra e, consequentemente, da forma ao elipsóide de revolução. Ou seja, a gente conhece isso, tá? Como datum planimétrico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o geóide, tá? Ele significa um datum, tá? E o outro propósito é definir o sistema de referência das altitudes ortométricas, tá? Que aí a gente está falando de datum altimétrico global, tá bom? Quando está relacionado com a altura aí, tá ok? E quando ele está relacionado com o plano, né? Com essa forma do elipsóide de revolução, a gente fala de datum planimétrico, tá ok? Vamos seguir? Então, assim, a forma dada pelo geóide. De acordo com a ideia de Gauss, tá, que foi um estudioso da época, o geóide ele é encarado como uma representação da figura da Terra, tá bom? E o geóide ele é uma superfície com um significado físico preciso, tá ok? A superfície equipotencial de referência, tá ok? Voltando aqui um pouquinho, e a gente pode dizer também que ele corresponde a uma superfície de um fluido homogêneo, tá? Professor, eu não estou conseguindo entender como é que isso aí iria ser. Olha, vocês estão observando aqui, ó, a forma da Terra, ela não é redonda, tá? Não é quadrada e também não é plana, tá? A forma da Terra,
ela é assim, ó, geóide, tá ok? É como se fosse uma batata, tá bom? Um crânio, tá? Não é redondo, não é quadrado, tá? E nem é torta, como as pessoas falam. É geóide, tá? Uma forma geóide. Tudo bem? Tá dando para entender aí? Quando mostrou a figura, melhorou tudo, né? Então, vamos lá. Então, a forma do nosso planeta, tá? Em formato e suas dimensões. É um tema que vem sendo pesquisado ao longo dos anos em várias partes do mundo. Muitas foram as interpretações e os conceitos desenvolvidos para definir qual seria a forma da Terra. Tá? Pitágoras, em 528 a.C., introduziu o conceito de forma esférica para o planeta. E, a partir daí, sucessivas teorias foram desenvolvidas até alcançarmos o conceito que é hoje bem aceito no meio científico internacional. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Os estudos começaram aí com Pitágoras. Tá? Olha, mais de 500 anos antes de Cristo, tá? Ele já tinha o conceito que a forma da Terra era esférica, tá bom? Só que aconteceu o seguinte, tá? Aqui, ó, as superfícies, falando ainda de forma da Terra, a superfície terrestre, ela sofre frequentes alterações devido à natureza, tá? Ou seja, movimento das placas tectônicas, condições climáticas, tá? Que é um fator também muito relevante até os dias de hoje, tá? Principalmente no dia de hoje. A erosão também, tá? A ação dos agentes externos também, que influencia muito nisso daí, e vários outros fatores, tá? E a ação do homem, portanto, não serve para definir forma sistemática da Terra, tá bom? Não serve, não é utilizado. A fim de simplificar o cálculo de coordenadas da superfície terrestre, foram adotadas algumas superfícies matemáticas simples, tá? Uma primeira aproximação é a esfera achatada nos polos, tá? Aí, o que aconteceu? Segundo o conceito introduzido pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, tá? Mais conhecido como Gauss, em 1777 a 1855, o que aconteceu aí, professor? A forma do planeta é geóide, que corresponde a uma superfície. Olha o conceito aí do que é geóide, que foi o conceito que Gauss determinou, tá? Olha aí, ó, tá em negrito. Vamos lá, todo mundo lendo comigo. A superfície do nível médio do mar homogêneo, ausência de correntezas, ventos, variação de densidade de água e etc. Supostamente prolongado sobre os continentes, tá ok? É a isso aí que corresponde um geóide, tá? Superfície do nível médio do mar homogêneo, tá? Aí ele menospreza, tá? Essas ações aí de ausência de correntezas, vento, variação, tá? Ele despreza tudo isso daí, tá bom? Essa superfície se deve principalmente às forças de atração, tá? Gravidade e forma centrífuga, rotação da Terra, né? Que ela gira em torno dela mesma, tá? Outra coisa também, ainda falando sobre forma da Terra, na geodésia moderna são consideradas 4 figuras que representam as formas físicas da Terra. Vamos lá. A superfície topográfica, tá ok? O geóide, que é a forma física do campo gravitacional gravítico real, tá ok? O elipsoide de referência, que é a forma matemática aproximada, tá? E a superfície física da Terra, tá? Ou seja, são esses 4, tá? Essas 4 figuras que representam a forma física da Terra. Então, quando perguntarem para vocês, e se cair lá na prova, vocês vão saber me responder isso, não vão? Muito bem, estou gostando de ver, né? Espero que todos vocês estejam cientes, tá? Vou perguntar, na geodésia, são consideradas 4 figuras que representam a forma física da Terra, tá? Descreva as quais. Aí você vai dizer, você já vai saber, né? A superfície topográfica, o geóide, o elipsoide de referência, tá? E a superfície física. Olha aí, ó. Como que a gente pode mostrar isso representado? O representado fica dessa forma, tá? Observem aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Laranja, é a linha do elipsoide. Essa linha amarelada, cor de mostarda, é a superfície física, tá? O esferoide é esse aqui, verde, tá? E o geóide é esse azul, tá bom? Que nós acabamos de ver a imagem lá, logo mais no início, nós vimos. Ainda falando sobre forma da Terra, esse aqui é visto de uma outra perspectiva, tá? Só que agora com uma deflexão vertical, que nada mais é, tá? Do que o ângulo de variação entre a vertical elipsoidal e o vertical astronômica, tá bom? Todas elas, né, ficam aqui, ó, na interseção do geóide com o elipsoide, tá?
É isso que acontece. A parte azul aqui é o mar, tá? E aqui são as elevações, tá? É a topografia do lugar. Aqui nós podemos ver um outro esquema, tá? Que mostra a superfície física da Terra, mostra o geóide também, o elipsoide geocêntrico, tá ok? Mais conhecido como Datum WGS 84, tá? E aí nós temos aqui, né, uma certa altura, tá? Que diversifica a variação entre eles três, tudo bem? Aqui também, representando o geóide, elipsoide de superfície, tá? Mais um plano aqui para a gente observar e ver, um plano 2D. A gente observa que aqui o H maior, ele significa altitude otométrica, tá ok? A altitude elipsoidal é representada pelo Hzinho e a ondulação do geóide, tá bom? Mas aqui na frente, a gente pode observar aí, ó, tá? Nesse esqueminha, são diferentes modelos de representação da superfície da Terra, tá? Terra, geóide, plano, tá? Elipsoide de referência, tá? Aqui nós temos a forma da Terra, foi aquilo que a gente mostrou agora há pouco, tá? A Terra e os modelos de representação dela, tudo bem? Então, aqui, ó, agora nós temos aqui uma atividade, tá? Eu vou passar essa atividade aqui também para vocês lá no grupo, tá? Né? E eu quero que vocês façam, tá bom? Então, podem começar a fazer, tá? Todas elas estão relacionadas aí com esse assunto de hoje, tá? Da aula de hoje, tá? E o que eu vou pedir para vocês? É necessário que depois que você termine a atividade, você me envie um dia depois, tá? Se você vai começar a fazer hoje, eu quero que você me envie no outro dia. Esse sempre é o prazo, tá bom? Assim como vocês viram lá o prazo que eu estipulei lá no plano de aula para a entrega do trabalho escrito, para a apresentação, tá? Para o questionário, tá? Que vocês vão receber e vão me enviar, tá? O questionário não está tão difícil assim, dá para responder baseado nas aulas, tá? Que nós vamos ter, tá bom? E a prova final, tá? Que é o conteúdo todo abordado, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui. Meu forte abraço para vocês e até amanhã, tá? Se Deus quiser.